desta longa maratona de reuniões para discutirem aquilo que constará do Programa de Estabilidade. Que contributos trouxe o PSD? Nós trouxemos um conjunto de contributos e, desde logo, a circunstância de deixarmos claro que entendemos que a situação que hoje o país vive é uma situação completamente distinta daquela que vivemos nos últimos anos. Temos a confiança que atingiremos este ano um déficit inferior a 3%, sairemos do procedimento por déficit excessivo que durante todos estes anos o país tem vivido. E, por outro lado, deixamos uma nota da importância de garantir que, sob o ponto de vista da criação de uma normalidade no nosso país, com a retirada das medidas excepcionais que foram tomadas em tempo de emergência, que isso deve ser feito de forma gradual para garantir a sustentabilidade das finanças públicas e para garantir que aquilo que se conquista com esse gradualismo de retirada no tempo que temos pela frente dessas medidas, que não leve a perder os efeitos positivos que já obtivemos, nomeadamente... Isso vale para o corte de salários, desculpe, isso vale para o corte de salários e para a sobretaxa de IRS, por exemplo? Vale para o corte de salários, vale para a sobretaxa de IRS, vale para todas as medidas que foram tomadas a título excepcional e que devem ser removidas de forma gradualmente, ao longo dos próximos anos, no sentido de garantir que durante a próxima legislatura sejam completamente retiradas essas medidas excepcionais que foram tomadas. Por outro lado, parece-nos importante também aqui referir que devem ser tomadas iniciativas que garantem e apoiem este crescimento económico que o país está a viver. Crescimento económico esse que hoje não está em causa, ainda recentemente o FMI, no dia de hoje, fez saber que acredita que o crescimento será superior àquele que até estava projetado inicialmente pelo FMI. Hoje há um sentimento novo em Portugal, vivemos um tempo novo, as notícias que nós vamos recolhendo são notícias positivas para o país. Mas o desemprego é maior, segundo as estimativas do FMI. Aquilo que o FMI apresenta é que o desemprego este ano e no próximo ano será inferior àquele que foi o ano passado. Isto é, o tempo levará a que a situação vá sempre melhorando. E o que nós temos hoje é que, de facto, temos crescimento económico, temos o desemprego mais baixo que tínhamos o ano passado, temos uma situação de crescimento das exportações, também da produção industrial, comparativamente em termos homólogos. E aquilo que temos é uma situação não só de normalização da situação económica e social do país, mas também de uma perspectiva de esperança diferente para o futuro, mas com sentido de responsabilidade. E o PSD veio aqui dizer que o Governo pode contar com o apoio solidário do Partido Social Democrata para continuar a desenvolver uma política que vá trazendo essa normalidade à vida das pessoas que nós desejamos, como foi referido, retirando as medidas excepcionais gradualmente no tempo e com isso se consiga obter, que com este tempo novo se consiga obter um tempo de maior esperança para as pessoas, mas também simultaneamente que essa esperança esteja traduzida nos dados que nós conhecemos, os dados positivos que a economia, que o desemprego também traz, com o crescimento do emprego e com um conjunto de elementos que nos fazem acreditar que o caminho que o país está no bom caminho. Reparem que em 2014, mais ou menos há um ano atrás, a discussão que se fazia era se o país saía ou não do programa de ajustamento económico-financeiro com um programa cautelar ou com um segundo resgate. Havia na oposição posições para todos os gostos. Havia quem acreditasse que o país não teria capacidade de sair do programa de ajustamento económico-financeiro sem um segundo resgate e havia quem considerasse que era indispensável um programa cautelar. Há um ano atrás saímos sem programa cautelar, sem segundo resgate, estamos a normalizar a nossa situação e aquilo que é importante deixar claro aos portugueses é que estamos determinados, o Partido Social Democrata, a apoiar o Governo neste caminho, que é um caminho de responsabilidade, mas também um caminho de tornar possível que, sob o ponto de vista das medidas que vão sendo tomadas ano após ano, se vá normalizando a situação e se vá devolvendo aos portugueses uma esperança, que é uma esperança hoje já concretizada em muitos sinais positivos que o país vai conhecendo. Essas iniciativas de estímulo ao crescimento económico que referiu incluem a descida da TSU e calculo que sim, e pergunto-lhe como é que se consegue fazer isso sem pôr em causa a sustentabilidade da segurança social? Olha, inclui muitas coisas. Perguntou-me há pouco sobre a questão do IRS. Como sabe, o IRS este ano já teve uma alteração substancial. Temos hoje, no ano de 2015, um IRS mais amigo das famílias. As famílias têm descendentes ou ascendentes a seu cargo
beneficiam de uma redução no seu IRS, mas mais do que isso, com uma cláusula que está prevista no Orçamento de Estado, cria um contrato de confiança fiscal com os portugueses. Nós sabemos se o combate à fraude e evasão fiscal atingir os objetivos que o Governo se propõe, que uma parte significativa da sobretaxa que será cobrada este ano poderá ser devolvida no acerto de contas do IRS no próximo ano. Mas sobre a taxa social única, vai haver essa redução que Já está negociada entre Paulo Portas e o Primeiro-Ministro, o Vice-Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro? Eu vou pedir desculpa, mas eu sou porta-voz do PSD, não sou do Governo. E enquanto porta-voz do PSD, como é que se consegue avançar com essa medida sem pôr em causa a sustentabilidade da segurança? Eu vou procurar responder a todas as questões. Essa medida primeiro, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu em 2012. Nós estamos a falar de assuntos completamente distintos. O assunto de 2012 morreu, está enterrado, não existe, não é tema de base de partida para esta discussão. Em 2012 a situação era completamente distinta da que temos no futuro. É uma medida que tem que ser trabalhada no âmbito do diálogo social, nomeadamente da concertação social. É uma medida que deve tomar em consideração o objetivo fundamental desta proposta, que é dinamizar a contratação, isto é, criar condições para aumentar a oferta de emprego em Portugal e haver menos pessoas desempregadas e mais pessoas empregadas. Como é que se faz? Como é que se faz? Eu já lá chego. Como é que se faz? Faz-se naturalmente sabendo que durante um período, se nós diminuirmos o valor da taxa social única que será pago pelas empresas, haverá uma redução durante esse período da receita da Segurança Social. Ora, haverá um tempo em que isso acontecerá até o momento em que o número de postos de trabalho criados venha a compensar pelo aumento do número de postos de trabalho criados e haver mais gente a descontar, venha a compensar essa perda de receita. Neste período, deverá ser encontradas soluções consensualizadas de financiamento do sistema da Segurança Social para garantir que o sistema de Segurança Social não é colocado em causa relativamente ao seu equilíbrio. Julgo que isso é claro. Transferências do Orçamento do Estado? Nos últimos anos foram transferidos mais de 3 mil milhões de euros para garantir que o sistema não colapsava. Se não fosse assim, o sistema não teria capacidade de cumprir as suas obrigações. Mas tenho uma outra questão que é muito importante, é que o importante é sabermos qual é o objetivo, é criar emprego. O importante é sabermos que esta iniciativa é uma iniciativa que deve ser construída no âmbito da concertação social e do diálogo social. E o importante é que os partidos da oposição, nomeadamente o maior partido da oposição e o seu líder, que não lancem para a opinião pública não tentem lançar para a opinião pública a confusão, mas que façam uma apreciação rigorosa dos factos e se têm propostas para apresentar sobre o tema, que o digam. Ora, aquilo que aconteceu não foi isso, foi uma afirmação do líder da oposição que visou lançar a confusão na opinião pública e desinformar as pessoas, o que nós lamentamos e censuramos vivamente. Dentro da coligação não há confusão? Que eu saiba, não. Tem alguma coisa que me possa comunicar? Não, pergunto-lhe isto porque a questão da TSU no passado já foi assunto que causou alguma crispação dentro da coligação. Desta vez, sendo os parâmetros diferentes desta descida, está convicto que isso não acontecerá? Eu julgo que esta coligação está unida em volta de um objetivo comum, que é criar emprego e reduzir o desemprego, fazer crescer a economia, obviamente, mas ajudar também as empresas a fomentar o emprego. Reparem que o Partido Socialista, na altura liderado pelo Dr. António José Seguro, foi sensível a este argumento. Quando foi realizado o acordo entre o PSD, o CDS e o PS para uma reforma do IRC e uma diminuição gradual, temporal, gradualmente ao longo do tempo do IRC, da taxa do IRC, tinha um objetivo, que era criar condições para as empresas investirem mais e, ao investirem mais, também criarem mais postos de trabalho. Portanto, já houve um tempo em que o Partido Socialista estava disponível para se interessar por questões que são centrais na vida portuguesa, nomeadamente a questão da criação de emprego. Mas isso foi com o Dr. António José Seguro. Não sabemos se agora o Partido Socialista, liderado pelo Dr. António Costa, está disponível para estar interessado num tema tão sensível como a criação de emprego. Esse consenso. Nós tentamos sempre criar condições para que exista esse consenso. Os sinais que nos aparecem não são muito encorajadores, porque as declarações do Dr. António Costa e de muitos dirigentes do Partido Socialista têm sido sempre numa atitude de completa indisponibilidade para o diálogo e para o consenso, só buscam eleições
como se as eleições resolvessem automaticamente os Mas a questão é problemas. saber que mais uma medida para as empresas, neste caso, que parece que vai mesmo avançar, que é a redução da taxa social única, e tardam a chegar as medidas para as famílias. É esta a crítica principal da oposição, porque esta é a segunda medida concreta para as empresas, baixa do IRC, agora esta baixa da taxa social única para as famílias, as medidas tardam, digamos, a chegar concretamente. A oposição critica tudo. Mas E esquece. A taxa do IRS também é uma das prioridades do CDS que está na coligação. E eu acabei de dizer aqui, há pouco quando me perguntaram, foi das primeiras declarações que fiz, uma das questões que nós apresentamos como importante é fazer gradualmente a reposição da normalidade. Perguntaram-me se nisso estava também incluída a redução da taxa do IRS, da sobretaxa do IRS, eu disse a remoção da sobretaxa do IRS, gradualmente no tempo. Sobre as famílias, ainda recentemente o PSD apresentou no Parlamento um conjunto de propostas importantes sobre a natalidade. E eu voltava a sublinhar que na primeira oportunidade que o Governo teve para poder diminuir o peso sobre as famílias que têm descendentes ou ascendentes a seu cargo, no âmbito fiscal, que o fez imediatamente. Este ano o IRS abrange dezenas de milhares de famílias, para não dizer centenas de milhares de famílias, que beneficiam de um IRS mais amigo das famílias e, portanto, essa é uma crítica injusta. Mas sobre a oposição estar contra tudo, nós já sabemos, lamentamos, mas estamos já habituados a esse discurso.